verdade sobre um pai. Bem, nós costumamos falar sempre que quando nasce uma criança, nasce uma mãe. E geralmente o nosso foco está todo na mãe, todo na criança, e nós esquecemos de falar que também quando nasce uma criança, nasce um pai. E muitas vezes com mais dificuldade de adaptação nesse período difícil. Me lembro bem do nascimento do meu filho, onde foram lá as suas 14 horas de trabalho de parto, e eu sabia onde doía, eu sabia quando tinha que fazer força, eu estava ali presente naquele processo. E o pai, o meu esposo, estava do lado, fazendo força junto, sem sentir a dor, e querendo muitas vezes que aquela dor fosse um pouquinho dele, para que ele pudesse sentir o que era aquele processo. E ele ficou ali todo o tempo, todo suado, todo fazendo força, sem sentir aquela dor. Porém, ali também estava nascendo um pai. E depois toda a parte da burocracia, toda a parte do corre em cartório, registra essa criança. E o que acaba acontecendo? Ele acabando no espaço, no palco da vida dele, para dois protagonistas, talvez naquele momento que ele julgou ser mais importante. Uma mãe que estava ali e um filho que acabara de nascer. Eu sei que essa história não é só minha, eu sei que essa história é de todos, essa história de todos os pais se identificaram, quem sabe, nesse momento de nascimento, nesse momento que você não tem muito o que fazer, além de esperar que o seu filho nasça. E o pai acaba pegando um pouco essa parte burocrática, enquanto a mãe fica aproveitando aquela coisinha linda que é o filho. Mas não é sempre assim. Depois o pai pega assim uma parte tão gostosa da vida da criança. O meu hoje como um exemplo para o filho. Hoje o meu filho pode aprender a como ser um homem olhando para o pai dele, fazendo aquilo que o pai dele faz. Isso é tão gratificante, isso é tão bom quando temos verdadeiros pais, como temos pais que nós podemos olhar e falar, esse é um exemplo a quem eu posso seguir. Você tem sido esse pai para o teu filho? Um exemplo a quem ele pode seguir? Claro que todos nós, como ser humano, somos falhos e temos nossas falhas e temos os nossos defeitos, e assim as mães também são falhas e têm os seus defeitos. Mas nós estamos dando o nosso melhor para os nossos filhos? Os pais estão dando o seu melhor para os seus filhos? Eu sei que na atualidade muitos dos pais estão ficando em segundo plano, estão sendo muitas vezes colocados em segundo plano. Eu sei como tem sido, mas é tão importante, pai, que você sente na sua cadeira de autoridade de pai e aproveite e mostre para os seus filhos o que é viver, o que é ser um grande homem, o que é sim ser um grande herói para teu filho, o que é ser um modelo. Eu me lembro bem da minha infância quando tinha o meu pai, tenho ainda o meu pai tão presente, aquela figura engraçada, onde todos os primos podiam rir das suas palhaçadas, onde todo mundo gostava de ficar perto, onde era o palhaço da história, que tinha que fazer 3 filhos rir. E quando esses 3 filhos não queriam tomar banho, o que esse pai fazia? Chegava cansado do trabalho, porém naquele momento ele virava o nosso preparador físico. Ele corria em volta de uma mesa de centro que nós tínhamos na sala e os 3 tinham que correr junto. E ali a gente fazia uma grande farra, uma grande bagunça. E ali sim o banho fazia valer a pena depois, porque ali estavam as 3 crianças suadas, muito cansadas. Agora sim, agora vocês vão tomar banho, porque assim vocês estão suados e estão cansados. Então essas são memórias, são algumas das boas memórias que eu tenho do meu período de infância. E se eu te provocar agora, eu sei que também na sua infância você pode ter boas memórias. Você pode lembrar do seu pai. Muitas vezes pode sim ter sido não aquele pai que você gostaria que fosse para você, mas com certeza uma ou outra memória boa do seu pai você deve ter. Os pais são diferentes, né? Eles não são todos iguais, assim como eles são seres humanos e nem todos os seres humanos são iguais. Então temos lá pais bravos, pai sorridente, o pai afetuoso, o pai mais na dele. Assim como todas as características que são inerentes aos seres humanos e tão individual. Mas eu gostaria de chamar a tua atenção que mesmo com todos os defeitos que o seu pai possa ter, mesmo com marcas talvez não tão positivas que você tenha tido na tua infância, alguma outra coisa boa o teu pai deve ter marcado na sua vida.
E eu gostaria de convidar você nesse momento a honrá-lo. Honre o seu pai, honre essa figura paterna. Se você não teve pai, provavelmente você teve uma figura que representava um pai para você. Não se esqueça dessa figura, honre nesse Dia dos Pais. Os pais são as nossas figuras, eles nos mostram como viver, eles nos dão a visão de mundo. E a figura paterna é muito importante, a figura paterna ela é essencial na vida de uma criança, na construção de um sujeito. Então, pais, não abandonem seus filhos, não abandonem, mesmo às vezes estando em casa, corremos o risco de abandonar os nossos filhos, enquanto ficamos no celular, nas televisões, enquanto ficamos fazendo aquilo que a gente gosta de fazer, muitas vezes temos abandonado os nossos filhos. Pai, não abandone seu filho, seja presente na vida do seu filho, marque a vida dele com situações boas, com boas palavras, com um bom exemplo. Teu filho talvez ele não vai seguir aquilo que você fala, mas ele vai seguir quem você é, aquilo que você faz. Isso vai chamar a atenção dele, isso vai arrastá-lo a fazer igual. Então, tenha em mente que você é um exemplo, você é um modelo sim para o seu filho. Então, qual é o filho que você gostaria depois de apresentar ao mundo? Qual é o homem, qual é a mulher que você gostaria de apresentar ao mundo e falar assim, olha, essa é a minha filha, ou esse é o meu filho, eu formei, eu coloquei marcas do meu caráter nele. Qual é esse filho? E além de tudo, nós temos um Pai que nunca nos abandona. Nós temos o Pai eterno, nós temos Deus, o nosso Pai eterno. Esse Pai, sim, ele não é humano e ele não tem defeito, nele não há defeito nenhum, porque ele é amor. Ele é o amor na nossa vida. Esse Pai nunca nos abandona. Esse Pai, ele nos enche, ele nos completa. Se você não teve o seu pai terreno presente, se você teve talvez um pai totalmente omisso, talvez um pai agressivo, mas eu quero que você saiba que existe um Pai, o Pai eterno, que ele não te abandona. Esse Pai te ama para sempre, ele sempre te amou, ele sempre vai amar. Não importa o que você faça, não importa quem você é, ele sempre vai te amar. Então eu gostaria de deixar para vocês essa mensagem de Dia dos Pais. Honre o seu pai terreno e nunca esqueça do seu Pai eterno. E feliz Dia dos Pais! Se você gostou dessa mensagem, se você tem um pai a quem enviar essa mensagem, envie como forma de amor, como forma de carinho, como forma de falar, olha só, eu amo você e eu lembrei de você. Feliz Dia dos Pais! Fique com Deus e curtam esse dia!